Meu irmão, minha irmã, bom dia do Senhor, paz e bem. Hoje é dia 6 de janeiro e é dia de Santos Reis, é a celebração da Epifania. No Brasil, por questões pastorais, para facilitar a participação das assembleias, nós celebramos ontem. Então, celebramos ontem a festa da Epifania, a manifestação do Senhor. É uma celebração muito importante porque ela é uma decorrência do que seja o Natal. Aliás, é a festa do Natal no Oriente. De certa forma, é a celebração do Natal para tantos cristãos. Por quê? O Jesus que nasce, ele se manifesta aos magos como representantes das nações todas. Ou seja, o Filho de Deus, enviado a esse mundo, foi enviado para o anúncio do reinado do Pai sobre todos os povos, sobre a humanidade inteira. Deus quer ser amado por todos os seus filhos e filhas de todas as línguas, povos e nações. Ou, em outras palavras, Ele quer nos dar o seu Filho como irmão, irmão universal. É uma celebração muito bonita, assim. E nós percebemos, e acredito que os nossos irmãos padres, os bispos, diáconos, quando fizeram as homilias, tentaram chamar a atenção para esse aspecto, de que a manifestação do Senhor, ela depende muito do que nós também hoje testemunharmos. Pois bem, nós que saímos dessa celebração da Epifania, vamos agora para a celebração com a qual nós encerramos o tempo do Natal, que é a celebração do batismo do Senhor. A celebração do próximo domingo justamente traz isso. E veja a oração que é feita, porque nós sabemos que as orações, eu tenho dito de vez em quando aqui, que a gente reza aquilo que acredita e a gente acredita aquilo que reza. É aquela lex orandi, lex credendi, né? Quer dizer, a regra da fé é a regra da oração. Então, olha o que diz a oração. Deus eterno e todo-poderoso, que sendo o Cristo batizado no Jordão e pairando sobre ele o Espírito Santo, o declaraste solenemente vosso Filho, concedei aos vossos filhos adotivos, renascidos da água e do Espírito Santo, perseverar constantemente em vosso amor. Só essa oração já mostra que está muito longe aquela ideia de que... Por que batiza a criança? Ah, porque não pode morrer pagão. Antigamente tinha muito esse pensamento. Um pensamento supersticioso. Tá, não vamos quebrar mas que a cana que está rachada e nem apagar a chama que ainda fumega, como diz Jesus no Evangelho. Claro que muito da fé cristã, ela veio, na fé cristã católica, veio pelo berço, né, pelo colo da mãe, do pai, por tradição familiar. Daí, nada mal. Muita coisa que acontece vamos dizer assim, na cultura humana, na história das civilizações e tudo, acontece através de como os pais educam seus filhos. Tá. Mas, e a convicção pessoal? E o processo de educação na fé. Então, justamente, esse é o meu filho amado, escutem o que ele diz. Então, aquele fato do batismo do Senhor é como que o início da sua vida pública, nós, quando somos batizados, é muito comum sermos batizados enquanto crianças, mas crendo que os pais e os padrinhos vão nos educar na fé, vão educar seus filhos e afilhados, afilhadas, na fé cristã, para que depois as crianças possam assumir essa fé e testemunhá-la. Vejam que a nossa responsabilidade é muito grande. A qualidade da vivência religiosa de uma pessoa depende do nível que foi assimilado, que foi assumido esse processo de educação na fé. Tanto é verdade que, por exemplo, eu trabalhei muitos anos em sala de aula, a gente percebe que muitas vezes a perna da inteligência, né, da racionalidade, cresce, se desenvolve, mas no campo da fé as pessoas continuam muito infantilizadas, muito imaturas. Né? Então, como se fossem assim, bebês que precisam ser amamentados com gotinhas de leite, isso no campo da fé, e no campo da vida adulta, da vida profissional, científica e tudo, as pessoas estudam, trabalham, ganham autonomia, mas não acontece o mesmo no processo de educação na fé. Então, olha que descompasso. Tudo isso, para a gente pensar, o batismo do Senhor nos faz pensar no nosso processo de educação na fé a partir do nosso próprio batismo.
Então, uma pastoral do batismo, e aí eu acredito que meus irmãos, quem não é, por exemplo, ministro de preparação para o batismo, ou alguma coisa nesse sentido, já participou de algum curso para batizar algum filho, algum neto, algum afilhado. Isso é muito comum. Agora, isso que foi plantado no nosso coração e tudo, mexeu no nosso próprio fato de que somos batizados. Quer dizer, a palavra batismo significa mergulho. Nós somos mergulhados na graça de Deus. Aqui na oração coleta, né, a primeira oração que é feita na missa, é dito nessa oração do batismo do Senhor que nós somos filhos adotivos, filhos e filhas. É por graça. Quer dizer, nós somos filhos no Filho. Quer dizer, a partir do Filho único de Deus que nós nos tornamos filhos por adoção. Porque o único Filho de Deus é Jesus. Meu irmão, minha irmã, os textos que serão proclamados, todos eles vão nos chamar a atenção sobre isso. Por exemplo, o texto de Isaías que será proclamado, fala assim, eis o meu servo, nele se compraz minha alma. Já Isaías anunciava que, ele falava de todo o povo de Deus que deve ser servo, enfim, tá. Mas hoje se sabe, quer dizer, ele, como profeta, ele não tinha o alcance de tudo aquilo que ele estava profetizando, mas estava falando do Filho de Deus, que se tornaria o servo. Eis o meu servo, em quem botei toda a minha complacência, o meu escolhido. Depois nós cantaremos no Salmo, que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. E depois, Atos dos Apóstolos, a pregação de Pedro, fala, olha, o Senhor, né, Jesus foi ungido por Deus com o Espírito Santo. E depois o texto de Mateus que fala, de Lucas, que fala sobre o batismo do Senhor. Então vejam, esse conjunto de textos que serão proclamados, e sempre deixo aqui embaixo na descrição o acesso a um texto que faz um aprofundamento de cada uma das leituras que serão proclamadas. Então vejam, esse conjunto de textos vão nos ajudar a tomar consciência. Sim, o Senhor, pelo seu batismo, ele deu início à sua pregação, o seu ministério. Nós, a partir do batismo, nós nos tornamos, por pura graça, filhos e filhas de Deus. Nos tornamos membros da igreja. Nos tornamos, portanto, discípulos e discípulas missionários. Quer dizer, a mesma missão de Jesus. Meu irmão e minha irmã, vamos celebrar bem, né? Vamos encerrar bem esse tempo do Natal. Começou lá com o Advento, né? O tempo de preparação, depois o tempo próprio, né? do Natal, e a partir da segunda-feira nós já iniciamos a nossa caminhada chamado Tempo Comum. Então tá, vamos caminhar, desejo que você tenha uma boa semana, se puder, eu peço isso, né? Curta, compartilhe, eu às vezes esqueço de pedir isso, né? Mas se não é inscrito, se inscreva, ajude esse canal a chegar a mais pessoas para que a palavra de Deus, sobretudo a palavra de Deus celebrada, seja amada, seja objeto de nosso cuidado, de nosso carinho, de todos nós que assumimos alguma função, algum ministério na comunidade, ou não, se eu participo da missa, gosto de participar, mas não desempenho nenhuma função, mas que eu vá para a missa já tendo lido os textos, tendo refletido sobre eles. Grande abraço, meu irmão e minha irmã, paz e bem.